Thiago Volpi, a gente passa para a entrevista coletiva do técnico interino do São Paulo, Wagner Mancini. Diante de Santos, de Corinthians e de Palmeiras, e perder os 3 clássicos, né? Então é óbvio que o torcedor está muito chateado, assim como todos nós. É natural que a gente tenha hoje um vestiário de pessoas que sentiram isso, porque o São Paulo ele iniciou muito bem o jogo, fez um excelente início de partida, de primeiro tempo. Então esperava-se que hoje a gente chegaria no final de uma forma diferente. Então você escutar esse apuplo do torcedor, você escutar a vaia, escutar insatisfação deles é natural, porque realmente o momento pede exatamente isso. A gente tem que saber assimilar, ser maduro o suficiente para entender que isso uma hora vai terminar, mas que esse reinício chegue o mais rápido possível, né? Nós não podemos ficar nessa situação por um tempo muito longo. O São Paulo é muito grande para isso, né? E sempre que você vive um momento difícil, numa equipe que não está acostumada a isso, também você sofre. Então que todos saibam que dentro de São Paulo a gente entende, mas que está buscando exatamente a melhora para que as coisas possam voltar ao lugar de origem. A confiança ela acaba sumindo. Hoje, eu vou te citar um exemplo por hoje, né? O São Paulo foi muito bem no primeiro tempo, marcou de perto, não deu espaços ao Palmeiras, finalizou mais, foi dono das ações objetivas da partida, né, no primeiro tempo. Na segunda etapa, a partir do momento em que voltou, o Palmeiras volta com uma substituição, e isso deu um pouquinho mais de mobilidade ao ataque do Palmeiras. Eles passaram a incomodar já no começo do segundo tempo, mas o jogo foi equilibrado até a saída do Hernanes. Curiosamente, quando o Hernanes sai do jogo, o nosso time acaba caindo de produção e talvez após a marcação do gol, isso eu vi, perde a confiança totalmente, e aquilo que você tinha como tônica na partida de 70 minutos, você acaba vendo um time diferente naqueles minutos que restavam até o final do jogo. Isso é perda de confiança, isso é a falta de convicção que você tem que fazer as coisas certas, que na dificuldade você tem que lutar, você tem que trabalhar, porque é dessa forma que você vai atingir aquilo que você quer. Então hoje, até quando São Paulo teve força para marcar de perto, para igualar na parte tática, o time foi muito bem. A partir do momento em que caiu nesse quesito, começou a gerar um pouquinho de espaço, a gente viu o Palmeiras equilibrando a partida e acabou fazendo um gol num lance de extrema felicidade do Carlos Eduardo, um chute de fora da área, o que sinceramente eu acho que o São Paulo não merecia perder a partida, né? E embora a gente reconheça o poderio do adversário, as peças que eles têm em termos técnicos diferenciadas, a gente sabe disso daí. Então nós não estávamos enfrentando uma equipe que não queria jogar. O Palmeiras não jogou no primeiro tempo porque foi marcado de perto, porque o São Paulo teve uma postura digna de uma equipe que queria vencer a partida. A partir do momento em que afrouxou um pouquinho a marcação, fruto do desgaste do jogo, aí essa equipe veio e acabou fazendo o gol da vitória. O Wagner, olhando aqui os números do São Paulo esse ano, né, contando inclusive a pré-temporada, são 15 jogos e só 4 vitórias, 8 derrotas, essa foi a 8ª. Muito pouco, né? Desempenho muito abaixo. E aí fala, pô, na última rodada, dependendo do resultado de amanhã, vai depender só do São Paulo. Mas quando você olha assim, acho que até o torcedor fica desconfiado, né? O que dá para prometer? Então, quando a gente vê esses números, a gente se choca, né? Esse não é o São Paulo que todos nós acostumamos a ver e que sabemos que pode dar uma resposta muito mais significativa. Então, o torcedor fica magoado, chateado com razão. Nós temos que tentar, é o que eu disse aqui anteriormente, a gente tem que tentar reduzir o máximo esse tempo, fazer com que o nosso dia a dia seja sadio o suficiente para que as vitórias possam voltar.
Na quarta-feira a gente tem um jogo lá em São Caetano, diante de uma equipe que também briga contra o rebaixamento. Então é mais um jogo onde a gente tem que provar não só que somos capazes e queremos chegar à segunda fase do campeonato, às quartas de final, como também mostrar um pouquinho de evolução. Na minha visão, o São Paulo vem evoluindo, e eu já disse isso aqui, em alguns aspectos, e peca em outros aspectos, e isso acaba gerando falta de confiança, que essa falta de confiança tem acabado aqui, e que o São Paulo possa voltar a jogar o futebol que pode jogar, e mostrou isso hoje dentro da partida, porque não foi uma equipe que ficou lá atrás, foi sim uma equipe que encarou o Palmeiras, que marcou forte, que reconheceu que era um jogo difícil e por isso fez um bom primeiro tempo. Mancini, em relação a essa questão da confiança, o São Paulo, depois que tomou o gol, desabou emocionalmente. Como é que você pretende, num curto espaço de tempo, já tem uma decisão aí na próxima rodada da classificação, pega um time que você já bem ressaltou, está lutando contra o rebaixamento, como é que você pretende trabalhar principalmente o fator psicológico dos jogadores? Então, essa é uma pergunta interessante e ela muitas vezes ela é complexa de ser respondida, porque esse mesmo São Paulo que venceu uma partida em Bragança e quando fez 1-0 passou a jogar muito melhor, e hoje quando tomou o gol passou a jogar muito pior. Então realmente a gente vê que há uma queda emocional, e essa queda ela tem sido decisiva nos momentos importantes da partida, e nós temos que tentar estabelecer no grupo de jogadores aqueles atletas que combinam melhor com outros, para que a gente tenha um aumento de produtividade e um aumento da capacidade de se gerar confiança, né? Muitas vezes o torcedor, a imprensa, ela não entende quando há uma escalação onde você prioriza alguns atletas, e eu lamento muito a lesão do Hernanes, porque o Hernanes, ele hoje fez talvez o melhor jogo dele na temporada, então é um atleta que vinha subindo muito de produção e ajudando muito no aspecto, ele é uma referência dentro de campo para vários jogadores. Então agora neste momento, com a perda do Hernanes ainda, a gente vai ter que elaborar alguma coisa, domingo, segunda, terça e quarta, e nós já estaremos em campo novamente com uma pressão que existe e que é natural que exista, ninguém está fugindo dela não, nós entendemos a situação, a pressão que é exercida é uma pressão natural e ela tem que existir para que você consiga reagir. Aí quem reage é quem realmente é diferente num contexto que todos nós sabemos que o futebol te exige. Mancini, tudo bem? Eu queria lembrar a entrevista sua pós-Corinthians. A gente conversou sobre o fato de você ter 4 semanas cheias para trabalhar e que você acreditava que com essas semanas de trabalho você conseguiria fazer com que o São Paulo chegasse num patamar melhor de futebol. Você acabou de falar numa resposta anterior que viu já a evolução. Por que essa evolução não se transformou em resultados positivos? E uma segunda em cima do mesmo tema. Como é que você vai fazer agora para tentar melhorar a evolução jogando quarta uma decisão, se classificar uma decisão já no domingo, sem a semana cheia? Então, olha, essa é a pergunta que eu mais tenho feito a mim e ao elenco de jogadores, né? O porquê que a gente melhorou em termos táticos, melhorou em termos técnicos, mas a gente não consegue ainda aquilo que todos nós desejávamos, que era chegar já no jogo do Palmeiras, já segurado nas quartas de final. Essa era a nossa meta. E aí você se depara com algumas situações dentro da partida, quando você está jogando bem, que foi o caso do primeiro tempo hoje, o São Paulo tem as oportunidades e acaba não fazendo o gol. E aí quando você está com o jogo equilibrado, acaba tomando um gol e aí tudo joga contra e você vê o seu time perdendo a confiança. Eu acho importante você sempre falar a verdade ao jogador, cobrar, porque é um ambiente de cobrança que tem que existir. Então, indo diretamente à resposta, se você joga sábado, quarta e possivelmente no outro final de semana, que é o desejo de todos nós, você tem que acelerar alguns processos e você tem que fazer as escolhas certas diante daquilo que você tem. Se a sua fruteira tem aquelas frutas que vão te dar o que você quer, você tem que saber escolher as peças, as frutas no caso,
para que a gente possa enfrentar o São Caetano de uma forma diferente. Eu volto a dizer, eu vejo evolução na equipe, mas vejo algumas coisas que não me agradam. Que ainda é um time que patina em algumas coisas, que já deveria ter uma melhora significativa. E em outros aspectos já melhorou bem. Então eu acho que essa falta de encaixe entre aquilo que está oscilando e aquilo que está melhorando é o que tem tirado a confiança dos jogadores. Então por isso a gente tem que sentar, mostrar, falar, através de vídeos, através de conversa, para que a gente possa chegar onde a gente quer. O Mancini, mudando um pouco o foco, você falou na tua primeira resposta das cobranças da torcida, né? E obviamente que vocês escutam que boa parte dessas cobranças, ela não vai na direção sua ou dos atletas, vai na direção da diretoria. Só que toda quarta e domingo quem tem que dar explicações, quem tem que justificar o que acontece são os profissionais que estão relacionados ao futebol, que a gente sabe que tem problemas, mas também sabe, ou pelo menos muitos entendem, que os problemas começam lá em cima. Esse respaldo que aparentemente, do portão para fora, aqui no trato com a gente, nem sempre acontece, do portão para dentro, da diretoria com vocês, ele é um respaldo que existe, constante, e se existe, como é esse respaldo? Existe o respaldo. Ele é bem significativo, porque há presença humana, né, diariamente no CT. Então eu não posso, eu estaria sendo leviano, eu estaria sendo injusto se eu dissesse que falta apoio. Não falta apoio. Hoje no São Paulo a gente vive uma situação onde todo mundo sente muito a dor do outro, porque essa dor hoje ela é direcionada a diretoria. Amanhã ela vai ser direcionada ao treinador, aí depois a certos atletas, já foi de outros atletas, já foi do treinador também. Eu acho que todo mundo que vive no futebol sabe muito bem aonde isso vai chegar. A partir do momento que você não obtém sucesso, você não obtém vitórias e conquistas, é natural que haja pressão por parte da imprensa, por parte da torcida e internamente também. A pressão interna, às vezes, ela é muito mais forte do que a maioria das pessoas enxerga ou entende, né? Porque nós que vivemos do futebol, nós sabemos o quão importante é você ter a cabeça no lugar para assimilar tudo que está acontecendo, entendeu? Então, quando eu escuto no estádio um xingamento para um atleta, nas vezes em que não é comigo, ou com a diretoria e tudo mais, a gente sente na pele, porque você vê o empenho que todo mundo está tendo diariamente, e vocês cobrem o São Paulo, sabem isso que eu estou dizendo, não é por falta de esforço, e o jogo hoje não foi por falta de esforço. O São Paulo se entregou, o São Paulo foi ao seu limite físico, e eu mesmo afirmei aqui que quando esse limite físico caiu um pouquinho, o time começou a dar chances ao Palmeiras, mas a gente sente, é óbvio que todo ser humano sente, o ser humano ele é tocado por elogios e ele sente muito quando não há elogio. A gente internamente tem uma cobrança muito forte, mas talvez não esteja sendo o suficiente. Por isso é que eu disse aqui na outra resposta que essa semana, até o jogo de quarta-feira, a gente tem que sentar e conversar. Mostrar para eles, porque todos eles que entram em campo são adultos o suficiente já para assimilarem que estão no São Paulo e que tem que ter uma produtividade maior também. Mancini, boa noite, tudo bem? Boa noite. Você mencionou que o Hernanes, né, saiu com uma lesão. Queria que você falasse pra gente o que realmente ele teve, se ele tem condições de estar no próximo jogo ou ainda é cedo para avaliar, e se dá para você contar com o Nenê também pro jogo de quarta-feira. Então, o Nenê, espero que sim, porque é um atleta que acaba sendo diferencial. A hora que ele entra no jogo, ele tem uma capacidade de mudar a partida. Eu espero que na quarta-feira ele já esteja à disposição. O Hernanes, a gente ainda não sabe, né? Seria um pouco equivocado eu falar alguma coisa sobre isso, mas aparentemente é alguma coisa muscular. Não sei se uma lesão, se um estiramento ou apenas uma dor forte no local. Mas acho difícil que o Hernanes esteja em campo na quarta-feira, né? Diante do que eu vi em termos de evolução física dele, diante do que eu vi na chegada dele e como eu vi ele saindo de campo hoje, acho difícil que ele esteja à disposição. Desculpa, não entendi. Esquerda, perna esquerda. Esquerda. Mancini, boa noite.
Boa noite. Mancini, quando a gente viu o segundo tempo, principalmente talvez a diminuição da intensidade que a gente viu no primeiro, né, na questão da marcação, mas principalmente o São Paulo com muita dificuldade de reter bola no ataque, a criação estava muito prejudicada, a gente viu um banco de reservas ali à tua disposição, e não dá para dizer que que o elenco do São Paulo tenha muitas opções para criação de jogadas, jogadores que cadenciam, que seguram a bola, pensam o jogo. Na tua avaliação, independentemente da volta do do Nenê, esse elenco do São Paulo precisa de mais peças, principalmente na parte ofensiva, e principalmente para jogos difíceis, jogos grandes em que quando a autoestima baixa, você vai precisar de alguém para segurar essa bola. Exatamente. Eu acho que no primeiro tempo o São Paulo jogou de uma maneira que nós não tivemos que usar muita bola longa, né? Até foram usadas algumas, mas o São Paulo teve a capacidade de roubar a bola e sair no contra-ataque, e diversas vezes o Hernanes fez isso. Já na segunda etapa, não. E até a marcação do gol do Palmeiras, após a marcação do gol, a gente começou a fazer essa ligação direto, que é um desespero que bate em qualquer equipe que está perdendo e que está jogando dentro do seu estádio, embora o Pacaembu não seja o nosso estádio, mas a nossa torcida estava hoje aqui. Então você acaba vendo uma equipe intranquila que quer jogar com ligação direta, e aí você começa a dar oportunidade, porque nós não temos um time retentor de bola, né? A equipe do São Paulo ela está armada para tentar jogar em velocidade. As opções foram essas. Até na troca do Hernanes, a minha opção era ou a entrada de mais um volante, que talvez complicaria ainda mais esse sistema de jogo, porque nós não teríamos a infiltração, e a partir da saída do Hernanes e a ida do Antony para o centro do campo era exatamente para que nós tivéssemos o 1 contra 1 por dentro também, já que o Brenner jogaria mais aberto, fazendo com que o Igor pudesse chegar à linha de fundo. Enfim, acho que todo o time no Brasil, se estivessem sentados aqui os outros técnicos, todos eles diriam que é necessário que cheguem mais atletas, porque você começa a diversificar a sua maneira de jogar. É duro quando você tem a mesma característica e você quer mudar o jogo de uma forma que você não consegue, porque quando o atleta entra, acaba sendo condicionado à característica dele, né? Então é necessário que a gente tenha dentro do planejamento que vai ser feito atletas com a característica diferente, para que o time não sofra tanto assim como sofreu na segunda metade do segundo tempo. Muito obrigado a todos, boa noite. Encerramos aqui a entrevista do técnico Mancini.